Natal. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Ivete Aparecida Migliani. José Francisco de Moura Campos. José Roque de Camargo. Nilson Ventres. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Regina Maria de Araújo Abdala. Rodrigo Marçom Marcon. Tiago Roma Zanqueta. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Ivete Aparecida Migliani, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon e Tiago Roma Zanqueta. E os vereadores ausentes são os seguintes: em conformidade com o artigo 8º do Ato da Presidência número 2 de 2020, que dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção e de combate à propagação do novo coronavírus, pois devem ficar afastados os vereadores que estiverem em locais onde houve casos de infectados pelo Covid-19 ou que tenham mantido contato com pessoas que estiveram nesses locais ou em contato próximo a casos suspeitos ou confirmados do Covid-19, incluindo os casos em quarentena. São os vereadores Fábio Laurente Gadelha de Almeida, José Francisco de Moura Campos e José Roque de Camargo. Havendo o número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª sessão ordinária do dia 6 de abril de 2020. Passemos para o expediente. Em conformidade com o que dispõe o artigo 148, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara, submeto ao plenário as atas da 4ª sessão ordinária e da 5ª sessão extraordinária de 2020 e coloco-as em discussão. Se algum vereador desejar retificar ou impugnar algumas dessas atas, deve manifestar-se nesse momento. Ficam as atas da 4ª sessão ordinária e da 5ª sessão extraordinária de 2020 aprovadas pelo plenário. Passemos agora à leitura do material do expediente. Ofício 153 de 2020. Assunto: encaminhamento do requerimento 8 de 2020. Senhor presidente, em vista aos termos contidos do requerimento acima epigrafado, objeto do ofício 44 de 2020, datado de 10 de março de 2020, o qual Vossa Excelência requer cópia na íntegra dos relatórios informando onde e como foram aplicados os valores de R$ 978.612,16 centavos, arrecadados com a contribuição para custeio de iluminação pública. Sirvo-me do presente para encaminhar a cópia do memorando número 52 de 2020, datado de 17 de março de 2020, e o DVD audiovisual contendo cópia de todos os empenhos constantes na rúbrica da CIP, para esclarecimento e conhecimento, sendo que havia para o momento. Ofício 160 de 2020, encaminhamento do requerimento 7 de 2020. Senhor presidente, em cumprimento aos termos contidos no ofício 43 de 2020, datado de 10 de março de 2020, o qual requer cópia de relatórios constando o número de castrações de animais realizados através do Poder Executivo e da Secretaria competente no mês de fevereiro do corrente ano. Relatórios seguem anexos. Cópia dos relatórios contendo informações sobre os animais e seus responsáveis, referentes às castrações realizadas no mês de fevereiro de 2020. Os relatórios seguem anexos. Venho, por meio deste, informar a Vossa Excelência que no mês de fevereiro de 2020 foram realizadas 60 castrações, dentre cães e gatos de ambos os sexos, e também seguem em anexo. Desta forma, atendida a solicitação. Ofício 70 de 2020, da Procuradoria do Município. Atendimento ao requerimento 9 de 2020, ofício 45 de 2020.
Com os cordiais cumprimentos de praxe, em atenção ao ofício epígrafe, anexo segue esclarecimento da Secretaria do Município da Educação, a senhora Elizabeth Bafa Rodrigues, nos termos do ofício 89 de 2020. Ilmo senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal de Laranjal Paulista. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, e do seu artigo 27, a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional, inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. As unidades escolares da Rede Municipal do Ensino de Laranjal Paulista, que constam alunos com deficiência, atendem os direitos previstos nesse estatuto. Foram contratados pela Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, em convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, 30 estagiários da área da educação que auxiliam 30 alunos, que, de acordo com a necessidade comprovada, têm o direito ao acompanhamento desses profissionais de apoio, estagiários, e esses estagiários estão sob a orientação direta de um professor especialista. Na Rede Municipal de Ensino, alunos com patologias comprovadas estão matriculados nas creches, nas etapas e do Ensino Fundamental 1, de acordo com a Secretaria Escolar Digital, a rede de ensino em sua totalidade, creches, etapas, Ensino Fundamental 1, eles contam creches, 522 alunos, 43 salas, média de alunos por sala, 12. Etapas, 590 alunos, quantidade de salas, 29, média de alunos por sala, 20. Fundamental 1, quantidade de alunos, 1.785, quantidade de alunos, 83, quantidade de salas, 83, média de alunos por sala, 21. A portaria número 10, de 6 de agosto de 2019, que fornece indicações e subsidiar a construção do Plano Nacional de Educação, é a de 2011 a 2020, e estipula o que deve haver ao máximo. Desta forma, as unidades escolares que hoje contam alunos com deficiência atuam os direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei de Diretrizes e Bases e legislação vigente que refere ao atendimento de pessoas com necessidades educacionais especiais, sendo só para o momento. Ofício 57 de 2020 da Procuradoria. O assunto em sessão foi para o pedido do ofício 3 de 2020. Aos cordiais cumprimentos, segue em epígrafe o anexo esclarecendo da Secretaria Municipal, da Secretária Municipal de Educação, senhora Elizabeth Bafa Rodrigues, nos termos do ofício 60 de 2020. Em atendimento ao conteúdo do ofício 3 de 2020, da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, referente ao pronunciamento de vereadora, informo. Destaco inicialmente que a creche municipal Nossa Senhora Auxiliadora foi interditada pela Vigilância Sanitária no início de 2017. A atual gestão, em importante parceria com a equipe do Instituto Hashimoto, conseguiu liberar a citada unidade escolar antes do início do ano letivo, visando entregar ao público os meios para o devido atendimento das crianças. A equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação realiza constantes visitas às unidades escolares, sendo visitas de rotina ou quando solicitadas pelos gestores e outros. Contamos com gestores, diretores de unidade escolar e coordenadora assistente de gestão escolar, concursados que nos reportam das necessidades da sua unidade escolar, seja através de conversa pessoal, por telefone, por e-mail ou por ofício. Os apontamentos constantes no citado ofício são de conhecimento dessa secretaria, que já está trabalhando para a solução destes e outros. Dependemos, em muitas das vezes, da colaboração de outras secretarias para a realização de determinadas ações, o que pode acarretar
no não atendimento imediato do solicitado. Também estamos sujeitos a processos burocráticos, situações de liberação de itens que não dependem exclusivamente da Prefeitura de Laranjal Paulista, mas sim de fornecedores e prestadores de serviço, entre outros mais. Aproveito a ocasião para informar que as portas dessa secretaria estão sempre abertas para receber vereadores, assim como recebemos o público em geral no dia a dia, independente do partido político de cada um, dos interesses de cada um, das opiniões de cada um, visando, através da imparcialidade, oferecer educação pública de qualidade a todos os envolvidos, sendo só para o momento. Indicações. As indicações a seguir dispõem sobre a sugestão ao excelentíssimo prefeito do município de Laranjal Paulista, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, conforme dispõe o artigo 218 do Regimento Interno desta Câmara. Indicação 9 de 2020. Autores: José Francisco de Moura Campos, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala e Tiago Roma Zanqueta, indicando-lhe que adote providências no sentido de reduzir o repasse do 12º à Câmara Municipal de Laranjal Paulista, visando a aplicação do recurso nas ações de combate ao Covid-19 e a amenização dos impactos econômicos em nosso município. Justificativa. Entendemos que, perante a presente pandemia, não há bem maior a ser preservado que a vida das pessoas. E, nesse sentido, todos os poderes têm obrigações de empenhar máximos esforços para o combate ao Covid-19 e redução dos impactos econômicos. Pela análise dos valores repassados à Câmara Municipal de Laranjal Paulista e a real utilização dos recursos, vê-se claramente que os valores repassados à idilidade exorbitam em muito a real necessidade. Sendo assim, cumpre a nós, nesse delicado momento pelo qual atravessa o país, permitir que esses recursos que excedem a real necessidade do Legislativo nem precisem ser repassados pelo Executivo, podendo diretamente ser aplicados na prevenção do combate ao Covid-19. Em estimativa feita, o Executivo tem repassado aproximadamente R$300 mil mensais à Câmara Municipal, sendo que mostram-se suficiente o limite de R$200 mil, ou seja, o Executivo teria uma margem mensal de aproximadamente R$100 mil para aplicação direta nas ações do combate à prevenção do Covid-19. Em breve exemplificação, nossos esforços em reduzir os repasses poderiam, ao longo do ano, permitir ao Executivo adquirir quase 10 respiradores, milhares de testes rápidos para que a população, ou mesmo a aplicação em quaisquer situações necessárias, como o pagamento de pessoal, haja vista a provável redução de arrecadação que o município irá sofrer. É nosso dever ético e moral que não nos furtemos a somatória de esforços nesse momento para salvaguardar vidas, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 10 de 2020. Autoria: Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Ivete Aparecida Migliani e Rodrigo Marçom Marcon. Indicando-lhes que seja efetuado um cadastro dos alunos matriculados nas escolas públicas municipais para que possam receber kits de mantimentos da merenda escolar. Justificativa. A sugestão tem por objetivo auxiliar as famílias das crianças que estudam na rede municipal de ensino durante esse período de suspensão das aulas devido ao Covid-19. É de notório conhecimento que a pandemia suspendeu não apenas as aulas, mas as diversas atividades da população brasileira. Portanto, muitos pais estão afastados de seus empregos que garantem o sustento de seus lares, ressaltando ainda que, dentre esses pais, há diversos trabalhadores autônomos e informais, resultando assim no impacto negativo muito maior nos rendimentos mensais dessas famílias. Analisando esse período difícil que todos estão enfrentando e visando diminuir
ao menos um pouco os impactos negativos que atingirão essas famílias, sugerimos que seja efetuado, através da secretaria competente, um cadastro de famílias que possuem crianças matriculadas na rede municipal de ensino, para que possam retirar os kits e mantimentos da merenda, garantindo assim que menos uma alimentação saudável e balanceada, ao menos uma alimentação saudável e balanceada ao dia, sendo isso o bastante a explanar. Indicação 11 de 2020. Autoria: Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Ivete Aparecida Migliani e Rodrigo Marçom Marcon, indicando-lhes que seja prorrogada a distribuição dos carnês e o pagamento de cota única da primeira parcela do IPTU e do Imposto sobre Serviços, o ISS, para segundo semestre do corrente ano. Justificativa: a sugestão para ampliação do prazo de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e do Imposto sobre Serviços, ISS, tendo o início do pagamento a partir do segundo semestre, quando o ISS também precisa valer para as empresas optantes pelo Simples Nacional, cota municipal, referente aos micros e pequenos empresários, com a instituição de um parcelamento especial. A ação visa minimizar os impactos para a economia dos cidadãos laranjalenses em meio à pandemia do Covid-19, coronavírus. Devido à pandemia, o sumiço de produtos de primeira necessidade das prateleiras dos mercados e a diminuição de clientes nas lojas, mesmo quando forem reabertas, será uma realidade, sendo esses alguns dos sinais que demonstram a mudança do comportamento do consumidor diante do avanço do coronavírus no Brasil. Embora se trate de um problema de saúde global, a proliferação do vírus deve impactar significativamente as empresas, tendo em vista que, como as pessoas evitam sair às ruas, menos vendas são realizadas. A paralisação parcial de muitas das atividades socioeconômicas trará logo mais desemprego e, ao mesmo tempo, problemas fiscais e financeiros para as empresas. Uma bola de neve que atinge não apenas o empresário, mas também os funcionários das empresas, seus filhos e a sociedade num todo. Diante de todo exposto, todas as medidas que possam ser tomadas pelo poder público do município, visando estimular a economia, resguarda as empresas e a população, devendo ser tomadas o quanto antes, para que os impactos negativos sejam diminuídos, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 12 de 2020. Autoria: Cláudia Regina Martins Correia Alves, indicando que seja efetuada uma orientação aos profissionais de saúde para que não utilizem a roupa do trabalho em ambiente externo. O Ministério da Saúde informou que uma das portas de entrada do Covid-19 serão as unidades básicas de saúde. Portanto, visando um cuidado com toda a população e familiares dos profissionais de saúde, apresento a indicação para que haja orientação desses profissionais para que, ao saírem dos seus postos de trabalho, troquem a roupa utilizada durante o expediente. Há constatações de que funcionários da saúde estão sofrendo preconceito devido à utilização de roupas brancas em ambientes externos, de convívio comum. A hostilidade da população quando encontram esses funcionários nas ruas, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 13 de 2020. Autoria: Cláudia Regina Martins Correia Alves, indicando-lhes a ampliação da higienização dos banheiros públicos e que sejam disponibilizados sabonetes, papel toalha, papel higiênico e álcool gel. Justificativa: atualmente estamos vivendo uma pandemia e uma das orientações para que o Covid-19 não se espalhe é a higienização correta. Analisando a orientação da OMS, Ministério da Saúde e outros órgãos competentes, pensando no bem-estar da população laranjalense, sugiro a presente indicação para que haja uma intensificação na limpeza e manutenção dos banheiros públicos do município. A higienização deve ocorrer ao menos 2 vezes ao dia, sendo necessária a utilização de técnicas e métodos de limpeza corretos, conservando e tomando os cuidados necessários para que evite a contaminação. Além da limpeza, se faz imprescindível a disponibilização de materiais de higiene pessoal,
para que os munícipes que utilizem os banheiros públicos possam efetuar a higiene de forma correta. Portanto, devem sempre estar disponíveis esses itens nos banheiros públicos, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 14 de 2020. Autoria: Cláudia Regina Martins Correia Alves. Indicando-lhe a implantação de um programa que proporcionará a possibilidade de pessoas que vivem na rua efetuarem a higiene pessoal. Justificativa: o município de Laranjal Paulista possui um grande número de pessoas que se encontram em situação de rua, necessitadas de cuidados e assistência, visando uma assistência parcial e pensando principalmente na saúde dessa população devido ao Covid-19, apresento essa indicação para que seja analisada a possibilidade da abertura, ao menos uma vez por semana, do ginásio esportes para que as pessoas em situação de rua possam tomar banho. Essa indicação pode aparentemente representar pouco para alguns e relevante para outros. Porém, sem dúvida alguma, será de grande relevância um ato de amor e cuidado ao próximo para com essas pessoas, pois estaremos devolvendo a eles a dignidade, a possibilidade de poderem se manter limpos e higienizados, sendo isso bastante a explanar. Moção. As seguintes moções estão no exercício. As seguintes moções referem que os vereadores, no exercício de suas funções de vereadores e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vêm apresentar e posteriormente submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis as seguintes moções. Moção 6 de 2020. Carlos Alberto Rossi, Rodrigo Marçom Marcon, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Ivete Aparecida Migliani. Apresentam a moção de apelo à empresa Electro, distribuidora de energia, para que não suspenda os serviços de distribuição de energia no caso de inadimplência durante o período em que estiver decretado crise sanitária de nível nacional que impliquem na adoção de medidas e distanciamento social ou quarentena que os pagamentos das parcelas referentes ao mês que perdurar o decreto possam ser efetuados a partir do seguinte semestre do corrente ano, com a possibilidade de parcelamento. Considerando que, com a eminente crise econômica decorrente do novo coronavírus, Covid-19, onde a população deverá permanecer em distanciamento social, haverá de certo uma redução de rendimentos, ao mesmo ausência de rendimentos de muitos brasileiros, que permanecer em seus lares. Assim, torna-se medida proeminente aos serviços essenciais que não sejam suspensos durante esse período, sob pena de contribuir para o alastramento da pandemia ou mesmo tornar inviável medidas sanitárias não farmacêuticas, como o distanciamento social, que tem se mostrado eficiente contra o Covid-19 ao redor do mundo. Impedir os serviços como água e energia sejam interrompidos nesse momento é uma contribuição para que todos possam atravessar esse momento de necessário distanciamento social ou quarentena com alguma tranquilidade. Os vereadores autores da proposta aguardam o apoio dos nobres pares no sentido de aprovarem esta moção de apelo e, após esse ato, solicitam que seja encaminhada a presente moção ao setor competente da empresa Electrodistribuidora de Energia. Moção 7 de 2020. Carlos Alberto Rossi, Rodrigo Marçom Marcon, Cláudia Regina Martins Correia Alves e Ivete Aparecida Migliani. Apresentam a moção de apelo à empresa Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para que não suspenda o serviço de distribuição de água no caso de inadimplência durante o período em que estiver decretado crise sanitária de nível nacional, que impliquem na adoção de medidas para o distanciamento social ou quarentena, e que os pagamentos das parcelas referentes aos meses que perdurar o decreto podem ser efetuados a partir do segundo semestre do corrente ano, com a possibilidade de parcelamento. Considerando que, com a eminente crise econômica decorrente do novo coronavírus,
Covid-19, onde a população deverá permanecer em distanciamento social, haverá de certo uma redução dos rendimentos ou mesmo ausência dos rendimentos para muitos brasileiros, que deverão permanecer em seus lares. Assim, torna-se a medida proeminente que os serviços essenciais não sejam suspensos durante esse período, sob pena de contribuir para o alastramento da pandemia ou mesmo tornar inviável medidas sanitárias, não farmacêuticas como o distanciamento social, que tem se mostrado eficiente contra o Covid-19 ao redor do mundo. Impedir os serviços de água e energia sejam interrompidos nesse momento é uma contribuição para que todos possam atravessar esse momento de necessário distanciamento social ou quarentena com alguma tranquilidade. Os vereadores autores da proposta aguardam o apoio dos nobres pares no sentido de aprovarem esta moção de apelo e, após esse ato, solicitam que seja encaminhada a presente moção ao setor competente da empresa Sabesp. Projetos protocolados na Casa. Projeto de Lei 17 de 2020, Protocolo 158 de 2020 do Poder Executivo. Cria no âmbito do Poder Executivo 7 vagas para o emprego público efetivo de operador de balsa. Projeto de Lei Complementar 18 de 2020, Protocolo 170 de 2020 do Poder Executivo. Institui o plano de carreira, de ingresso e de vencimentos da Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista. Encaminhamento de matérias para a ordem do dia. 6 de abril de 2020. Por determinação do senhor presidente, ficam encaminhadas as seguintes matérias à ordem do dia. Em único turno de votação, moção 6 de 2020, moção 7 de 2020, projeto de lei 16 de 2020 e projeto de lei 17 de 2020. Senhor presidente, não temos mais leitura de expediente. Conforme especificado no ato da presidência número 2 de 2020, não teremos o uso da palavra livre. Passemos à ordem do dia e a senhora secretária fará a segunda chamada regimental. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Nilson Ventres. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Regina Maria de Araújo Abdala. Rodrigo Marçom Marcon. Tiago Roma Zanqueta. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Ivete Aparecida Migliani, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon e Tiago Roma Zanqueta. Os vereadores que estão ausentes estão em conformidade ao artigo 8º do ato da presidência 2 de 2020. São eles os vereadores Fábio Laurenti Gadelha de Almeida, José Francisco de Moura Campos e José Roque de Camargo. Ordem do dia. Moção número 6 de 2020, autoria Carlos Alberto Rossi, Rodrigo Marçom Marcon, Cláudia Regina Martins Correia Alves e Ivete Aparecida Migliani. Moção de apelo à empresa Eletrodistribuidora de Energia para que não suspendam o serviço de distribuição de energia no caso de inadimplemento durante o período em que estiver decretado crise sanitária de nível nacional que implique na adoção de medidas de distanciamento social ou quarentena e que os pagamentos das parcelas referentes aos meses que perdurar o decreto possam ser efetuados a partir do segundo semestre do corrente ano, com a possibilidade de parcelamento. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Moção número 7 de 2020, autoria Carlos Alberto Rossi, Rodrigo Marçom Marcon, Cláudia Regina Martins Correia Alves e Ivete Aparecida Migliani. Moção de apelo à empresa Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para que não suspendam os serviços de distribuição de água no caso de inadimplemento durante o período em que estiver decretado crise sanitária de nível nacional que implique na adoção de medidas de distanciamento social ou quarentena e que os pagamentos das parcelas referentes aos meses que perdurar o decreto possam ser efetuadas a partir do segundo semestre do corrente ano com a possibilidade de parcelamento.
Em única discussão? Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 16 de 2020, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020 e da outras providências. Em única discussão? Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 17 de 2020, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020 e da outras providências. Em única discussão, em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa noite.